Ouvir o que a ministra Esther Dweck fala neste momento. Com a Polícia Federal, com a ABIN, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, também com os estados, né? A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, ela organiza os estados, Polícia Militar, Civil, Defensoria, a parte também de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, todo mundo trabalhando para que possa ser realizado bem. Hoje, nossa expectativa é que o clima está bom no Brasil inteiro, a gente não viu, né? Isso também foi uma coisa muito importante, a gente sabe que ano passado, infelizmente, a gente precisou adiar a primeira prova por uma questão climática, mas hoje está tudo, né, parece tudo tranquilo, pelo menos a gente não teve nenhuma informação que em algum lugar do Brasil tenha tido algum problema nesse sentido, e a nossa expectativa é que as pessoas façam com muita tranquilidade. E a diferença desse ano só para o ano passado em relação à segurança, foram algumas pequenas coisas que se reforçaram em relação ao que a gente já vinha fazendo. Esse ano, todas essas forças de segurança estão trabalhando numa espécie de operação integrada, muito parecido com o feito no dia da eleição e também no transporte de urna eletrônica, né? Então a gente teve um trabalho bem integrado entre todas as forças de segurança. Hoje, mais tarde, eu vou para o Centro de Comando Integrado da Polícia Rodoviária Federal e a gente vai acompanhar de lá toda como é que está a movimentação no CPNU o dia inteiro, porque a gente acompanha o Brasil inteiro se acontecer alguma coisa. E também as portas, né? Em todas as portas a gente tem detector de metal e em todas as cidades a gente tem detector de ponto eletrônico para garantir que não tenha nenhum problema realmente na realização da prova hoje. Ministro, como é que está o diálogo com as polícias militares dos estados também para saber de performance da local de prova? Então, exatamente isso. Essa operação integrada, lá na sala de comando e controle integrado, a gente tem duas pessoas de cada estado que estão acompanhando com a gente na sala e se comunicando com o Brasil inteiro, com todas as polícias militares e civis no Brasil inteiro, para se tiver alguma intercorrência em alguma sala, em algum local de prova, a gente vai saber imediatamente, vai saber agir. E a gente tem todo um protocolo para agir caso aconteça alguma coisa, mas a nossa expectativa é que não ocorra nada, a gente possa terminar o dia hoje às 18 horas, terminar a última prova, né? Uma primeira prova acaba às 16h30, horário de Brasília, a segunda prova acaba às 18 horas e hoje às 19h30 a gente faz um balanço e dá todo o detalhe para vocês. Ministra, a senhora falou sobre a diferença na segurança, né? E diferença com relação a outros pontos, assim, em relação ao ano passado? Olha, a gente tem alguns importantes. O primeiro já foi falado aqui, que é justamente ter a prova em 2 dias. Então, lembrando que hoje quem está fazendo a prova tem um resultado no dia 12 de novembro, né? Sai o resultado dessa prova objetiva. E a gente vai fazer a convocação, então, para as pessoas fazerem a prova discursiva. E aí, uma outra novidade importante é que, em relação justamente à prova discursiva, é que a gente vai ter uma ação afirmativa importante para as mulheres, que é a chamada de mesmo número de mulheres e homens. Então, aquela ideia de que a gente vê quem passou na prova objetiva, vê o ranking, né, e a gente vai chamar 9 vezes o número de vagas na segunda etapa. Se por acaso dentro dessas 9 vezes tiverem mais homens que mulheres, a gente chama mais mulheres, então passa além das 9 vezes para completar e ter o mesmo número de mulheres e homens fazendo a segunda etapa. E uma outra novidade também é a nova lei de cotas que foi aprovada. A gente então tem 35% das vagas reservadas, né, sendo 5% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas, divididas por 25% pessoas negras, 3% indígenas e 2% quilombola. Então a gente está com uma expectativa muito boa, né, a prova aí no Brasil inteiro, 228 cidades, estamos muito felizes com a realização dessa prova hoje. Agora, uma adesão menor, né, ministra? No ano que vem, 2026, o novo CNU, tendo em vista que virou uma política de Estado? Tá. E só a sua pergunta é que eu respondo as duas. Tá bom. Esse ano foi um número de inscrição menor, né? O que vocês acham que aconteceu? É o número de carreiras, a diferenciação de salário? O que vocês acham que aconteceu para isso? Bom, sobre o 26, a gente ano que vem não vai ter. A gente já encaminhou a peça orçamentária justamente com a previsão de autorização de chamada de excedentes e poucas autorizações de concurso. Então não vai ter uma autorização de concurso que justifique o novo CPNU. Mas esse ano, como vocês sabem, a ENAP, né, a presidente Betânia vai estar comigo hoje à tarde, a coletiva será na ENAP no final do dia. A ENAP está realizando a prova junto com a gente, na verdade quem executa a prova é a ENAP, para a gente passar essa expertise para a ENAP e a ENAP poder, nos próximos anos, aí, continuar implementando essa política. E em relação à questão dos candidatos, a gente acha que o primeiro ano, era uma grande novidade.
Não havia concursos da dimensão dessa mais de 10 anos no Brasil, né? Os concursos que houve desde a saída da presidenta Dilma foram pouquíssimos, foram só para 8 órgãos, muito concentrados em forças de segurança no âmbito federal, né? Então a gente viu que existe uma demanda reprimida muito grande, por isso aquela grande inscrição, muita gente se inscreveu e a gente teve de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de pessoas inscritas e 1 milhão de pessoas que compareceram no dia da prova, que realmente foi um número muito grande, o maior concurso da história, mas eram 6.640 vagas, né? E de fato muitas vagas de cargos que são muito, muito demandados, né? E números muito expressivos, 900 vagas para um cargo, 500 para outro, então era uma quantidade de vagas muito grandes e cargos que estavam muitos anos sem concurso. Essa segunda etapa são outras carreiras, né? O concurso anterior ainda está aberto, estamos chamando os excedentes, essa semana a gente chamou quase 3 mil pessoas de concursos que estavam em aberto, né? Que já estão em aberto, e esse ano são 3.652 vagas e outras carreiras. E a gente acha que, por um lado, apesar de ter tido menos inscrições, né, são mais 761 mil pessoas, a gente tem uma expectativa que o comparecimento proporcional será maior, né? A gente já teve quase 600 mil pessoas, dessas 761, acessaram o seu cartão de confirmação, portanto, olharam o seu local de prova, e a nossa expectativa é que o número próximo a isso, né, na verdade são 565 mil, se eu não me engano, compareça, então um percentual bastante alto, muito mais alto do que a média dos concursos em geral. Ministra, alguns participantes ainda relatam uma certa preocupação, digamos assim, por causa das notícias recentes de operações contra fraudes em concursos. Inclusive, alguns que vieram fazer a prova vieram fazer, mas ainda demonstrando um pouco de preocupação com esse problema. O que é que você diria para essas pessoas? Olha, primeiro dizer que a operação que houve essa semana, duas coisas importantes. Uma, ela é fruto da nossa operação de segurança no primeiro concurso. Foi a troca de informações que a gente teve com a Polícia Federal, o próprio processo que a Polícia Federal trabalhou nesse concurso para poder justamente desbaratar quadrilhas, mostrando que se alguém tentar algo, vai ser punido. Então, acho que é muito importante. Ter tido essa operação antes da data de hoje é muito importante, porque justamente essa quadrilha não vai poder atuar nesse concurso, e essa parece que ser uma das principais quadrilhas que atuavam em fraude de concurso. E acho que o pessoal pode ficar muito tranquilo, porque a gente já vinha, né, do CPN1, ele serviu de base para a gente estudar ele muito em várias áreas, até a decisão de fazer em 2 dias, de fazer as ações afirmativas para as mulheres, e também na parte de segurança a gente já tinha feito toda uma análise para reforçar ainda mais a segurança. Então, quero dizer para as pessoas, fiquem tranquilas, porque o nosso compromisso é que quem fizer a prova de forma honesta, correta e passar, poderá entrar e não deixará ninguém que fraudou entrar no lugar dessas pessoas. Pessoal, vamos fazer a última pergunta para desmobilizar antes do portão fechar, tá bom? Obrigada. Esses candidatos que foi detectado a fraude, eles já foram eliminados do CNU? 3 foram eliminados imediatamente. Outros 3, a Justiça está pedindo mais informações para ter certeza que eles realmente fraudaram, porque a gente também não pode tirar alguém sem ter provas absolutas, né? Então, nesse momento, o que a gente sabe é que 3 já foram imediatamente afastados, 3 o juiz pediu mais provas para ter certeza e poder afastá-los. Mas a gente está na parte de uma investigação, né? A Polícia Federal que pode dar mais detalhes sobre isso, e também, obviamente, a Justiça, que é quem toma a decisão final sobre a eliminação desses candidatos ou candidatas. Obrigado.